Glória ao nome santo do Senhor. Gostaria de saudar a todos na paz e na graça de nosso Senhor Jesus Cristo e do nosso eterno Deus. Que tudo isso possa fazer de nós mais crentes, mais fiéis, para que um dia possamos herdar a coroa da vida eterna. Então, irmãos, eu já fiz a oração, porém, eu sinto de fazer uma oração aqui, rapidamente, em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus Cristo, apresentarei com poucas palavras esse assunto que nós vamos tratar. Orarei a Deus em nome do Senhor Jesus Cristo. Nosso Deus e Pai, Criador do céu e também da terra, mais uma vez estamos aqui ajoelhados na Tua presença com poucas palavras, para pedir que Tu nos guardes, Senhor, coloque a Tua luz e o Teu entendimento na nossa mente, Senhor. Para que aquele que ouvir esta gravação possa ser útil para a sua salvação e também para a regeneração dos seus pecados em nosso Senhor Jesus Cristo. Perdoa nossos pecados, nossos erros e seja conosco em tudo, Senhor. Te damos graça por tudo. No nome do Senhor Jesus apresentamos todos os irmãos, irmãs, todos os ouvintes, nossos familiares e todos aqueles que estão em necessidade e aqueles que são inscritos nesse canal. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Teu Filho, que é bendito em eterno. Amém. Deus seja em eterno louvado. Amém. Irmãos, me perdoem que eu estou com um pouco de alergia, irmãos. Eu passo isso sempre. É uma coisa que eu já tenho desde pequeno. Irmãos, nós servimos a Deus pela fé em Cristo Jesus. Já desde criança, Deus tem me colocado o desejo de servir a Deus. E agradeço a Deus também por que há poucos dias atrás reencontrei, vi apenas pelo telefone, vou ver se consigo falar com um grande amigo, irmão, em Cristo Jesus, que para mim eu considero como um ancião, porque é um irmão que sofreu muito pela igreja, que sofreu muito pelo povo, que deu a sua vida, assim, no sentido que deu sua vida por nós foi Jesus Cristo, não é? Mas eu quero assim, dizer assim que se dedicou muito em me ajudar, em atender, ele e sua esposa. Eu estou muito contente de poder novamente encontrar esse nosso caro irmão. Eu sei que ele vai ouvir esse vídeo, não vou falar o nome dele, mas ele já sabe muito bem quem estou falando, que é o que eu encontrei esses dias. Eu amo a todos, irmãos, não tenho nada contra ninguém, não tenho nada contra ninguém, graças a Deus. Estou em paz, embora passei por calúnias, por difamações, por tantas coisas, em partes, cometi vários erros, porque somos feitos de carne, porém, eu agradeço a Deus, irmãos, que Deus tem me mantido na fé em Cristo Jesus e me separou agora para o ministério de resgatar as almas. Não apenas aquelas almas, irmãos, que estão lá no pecado, lá fora no mundo, mas aquelas que foram jogadas fora inocentemente. E dizer para elas que há uma esperança e que temos que entender as coisas. Deus abriu os meus olhos, irmãos. Algo que é muito difícil quando a pessoa está numa instituição muito grande e na sua mente, irmãos, ele não compreende. Tem que ser por revelação de Deus. Eu agradeço a Deus que essa revelação Deus me deu. Muitos podem não entender, mas eu estou em paz e amo a todos, irmão. Bendito seja o nome santo do Senhor. Então, irmãos, eu gostaria de ler aqui uma parte da palavra de Deus, onde está escrito no livro do Evangelho de João. Irmãos, Evangelho de João, no capítulo 6,
versículo 28, onde está escrito assim: disseram-lhe, pois, que faremos para executarmos as obras de Deus? E Jesus respondeu e disse-lhes: a obra de Deus é esta, que creais naquele que ele enviou. Somente até aqui, irmãos. Então hoje nós vemos muitos equívocos, irmãos. Quando nós falamos em obra de Deus, alguém já pensa que é uma denominação, que é uma igreja, ou pensa que é um prédio, ou pensa que é um prédio de uma igreja, sendo que igreja, irmão, a palavra igreja não quer dizer prédios. Nunca Paulo, João, Tiago ou outros irmãos, desde os primitivos apóstolos, construíram nenhuma igreja. Eles apenas pregaram o evangelho. A palavra evangelho quer dizer boas novas. Então eles não construíram igrejas, porque o Senhor Jesus disse assim: aonde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí eu estarei no meio deles. Então a palavra igreja, irmão, ela quer dizer reunião de pessoas. Quando nós estamos em um lugar reunidos em nome do Senhor Jesus Cristo, numa mesma comunhão, no mesmo espírito, aquela atmosfera daquele lugar se torna uma igreja. Imaginemos, pois, os apóstolos presos dentro daquelas catatumbas, eu acho que fala, lá em Roma, no princípio da era cristã. E ali eles se ajuntavam em santos ajuntamentos e cultuavam a Deus. Ali era uma igreja. Quantos nas suas casas? Vejamos que quando Pedro estava preso, irmãos, e o Senhor mandou um anjo para livrá-lo da prisão, diz a palavra lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 12, que Pedro estava preso, atado a correntes, e existiam 4 quaternos de soldados ainda para vigiá-lo. Quer dizer, 16 soldados, só para vigiar um homem, irmão. E diz a palavra que mais uma igreja estava fazendo contínua oração por ele a Deus. Agora eu pergunto aos irmãos, qual era a igreja? Aí diz assim, a igreja que estava na casa de Maria, mãe de Marcos. Então a igreja estava na casa de Maria, mãe de Marcos. Os irmãos estão entendendo? Quer dizer, um grupo de pessoas que estavam na mesma comunhão, na mesma atmosfera espiritual, formou um grupo chamado e colocou, e ali o Senhor considerava uma igreja. Hoje, equivocamente, as pessoas chamam de igreja um prédio onde se reúnem as pessoas. Eu concordo que lá dentro daquele prédio tem uma igreja. Então ficou mais que como um costume chamar aquele prédio de igreja. Mas o correto, se nós fôssemos olhar dentro das Escrituras e procurar nos basear realmente conforme está escrito, nós iríamos ver que não seria igreja aquele prédio, mas sim seria uma casa de oração. Porque o próprio Senhor Jesus, quando chegou no templo, irmãos, e viu aqueles cambistas vendendo e fazendo negócios na porta do templo, ele disse: a casa de meu pai será chamada casa de oração, e vós a tendes feito covis de ladrão e salteadores. Então veja que o Senhor Jesus chamou aquele templo, onde que ali seria, irmãos, o lugar onde havia sido determinado de ficar a arca do concerto, oferecimento de sacrifícios. Os irmãos, com licença. E etc. Mas ali não era uma igreja. Ali era um templo, porque naquele tempo ainda não havia de se manifestado nosso Senhor e eterno Salvador
Jesus Cristo, irmãos. Então, por não haver se manifestado, perdoa, irmãos, por não haver se manifestado ainda o Senhor Jesus, no sentido sacrifício da cruz, ele ainda não havia formado a sua igreja, a igreja estava em formação, estava sendo, vamos dizer assim, preparada para atuar. E quem constituiu esta igreja foi o Senhor Jesus. Irmão, o Senhor Jesus constituiu a igreja. E ele mesmo disse que ele iria para o Pai e não nos deixaria órfãos. Quer dizer, então por isso nós acreditamos, irmãos, que Jesus Cristo é a cabeça da igreja. Então quando nós entendemos que Jesus Cristo é a cabeça da igreja, nós compreendemos que não existe ninguém desigrejado quando ele está em Jesus Cristo. Deus me deu a graça de ir em Israel várias vezes, não em caravana, mas em missão. Estive em lugares onde realmente, irmãos, era difícil de se pregar a palavra, muito difícil mesmo, porque havia perseguições, certo, irmãos? Estive num lugar onde nós não podíamos falar de Jesus Cristo abertamente, em lugares onde até mesmo me apontaram metralhadoras para mim. Sou sincero em dizer para vocês diante de Deus e digo para vocês uma coisa, irmãos. Uma coisa eu tenho que dizer para vocês, irmão. A verdade é uma só. Jesus Cristo, ele realmente é a nossa igreja. Nós estamos ligados nele. Ele é a comunhão da igreja, que somos nós, um ajuntamento de pessoas. E o templo não é mais aquele templo de Jerusalém. Porque Deus disse assim: eu não habito em templos feitos por mãos de homens. Diz a palavra de Deus. Então onde que o Senhor habita? O Senhor habita no nosso coração. Se ele habita no teu coração, no meu coração, então agora você é o templo do Espírito Santo. Eu sou o templo do Espírito Santo. E nós nos ajuntamos em qualquer... Mesmo que fôssemos esses prédios que eles chamam de igreja, eu não tenho problema algum de ir. Eu não sinto... Não me acho acusado de ir. De forma alguma. Porque Deus me deu já de alcançar o conhecimento, por misericórdia, que aquilo apenas é um prédio, que é uma casa de oração, onde eu estou indo para louvar a Deus. Mas não é necessariamente preciso de eu estar ali dentro. Às vezes é mais útil eu ficar do lado de fora, anunciando o Evangelho, pregando aonde Deus me manda, que eu tenho feito. E Deus já tem chamado muitas almas, irmãos, libertado muitas enfermidades, e nós não criamos nenhuma dissidência, nada disso. Apenas nós nos reunimos em nome do Senhor Jesus Cristo. Então nós não temos nada contra nenhuma denominação, apenas eu digo para vocês, eu defendo aqueles que são desprezados. Que nem esse meu amigo que eu disse, serviu a Deus há tanto tempo, agora há poucos dias comemorou aniversário. Não vou falar o nome dele aqui para não... porque não ficaria bem, para não trazer nenhum problema para o irmão. Mas esse irmão, para mim, irmão, trabalhou tanto. Se eu, não sou nada, estivesse naquela instituição, esse irmão já era ancião, já há muito tempo. Porque tem condições até hoje. Se bem, irmãos, que nós aqui, nesse movimento que estamos realizando, nós levantamos anciães também. Só que esses anciães que são levantados, cada região, eles são responsáveis pela região onde eles atendem. Nós não se metemos, não tem presidente entre nós. Apenas estamos numa comunhão, sempre conversando. E Deus já tem preparado irmãos em alguns países. E até no Brasil nós estamos orando para Deus preparar também, em alguns lugares. Já
existem muitas almas para batizar no Brasil, nós não sabemos aonde mandar, porque eles não querem ir naquelas denominações tradicionais por verem algumas coisas, querem servir a Deus com liberdade, irmãos, com liberdade, sem estar debaixo de uma liturgia ou de uma instituição, mas querem servir a Deus como os apóstolos. Então é o que nós estamos tentando fazer, e Deus tem... Não estamos condenando nenhuma denominação, cada um faz da forma que se sente, mas não devemos achar que somos exclusivos. O exclusivismo, irmãos, o Senhor Jesus demonstrou que não poderia existir, porque Ele morreu tanto para gregos, como para romanos, como para judeus. Certo, irmãos? Agora há um equívoco muito grande quando alguém fala assim, obra de Deus. O que é obra de Deus? Tudo que está no mundo, irmãos, é obra de Deus, foi Deus que fez. Mas qual é a obra de Deus para nós? Está escrito aqui, irmãos. Não precisa nós falar muito. Só nós vamos ler. Um discípulo perguntou, voltamos lá em 6 de João, versículo 28. E disseram-lhe, pois, que faremos para executarmos as obras de Deus? E Jesus respondeu e disse-lhe, a obra de Deus é esta, que creais naquele que Ele enviou. Quem que Deus enviou? Jesus Cristo. Então Jesus Cristo é a obra de Deus. Não é uma igreja que é obra de Deus, irmão. Não é uma denominação que é obra de Deus. Quando alguém fala assim, então eu vou trabalhar na obra de Deus. Ele vai trabalhar com Jesus Cristo. Ele vai anunciar o Evangelho de Jesus Cristo, não vai anunciar uma igreja. Eu tenho um trabalho na obra de Deus. É um trabalho para Jesus Cristo. Não é? Obra de Deus não é uma construção. Construção é uma obra material. É uma obra material que pode servir. Eu digo pode, porque às vezes ela sai totalmente da simplicidade. E ao invés de se construir casas de oração dentro de um limite, vamos dizer assim, de um limite modesto, também não vai se construir de qualquer maneira, é claro, de um limite modesto, de um limite confortável, mas não com muito luxo, tirando, irmãos, o dinheiro da boca das criancinhas, dos irmãos e irmãs, que às vezes demoram tanto, irmão, para conseguir alguma coisa, e temendo que não estão ajudando na obra de Deus, eles vão lá e colocam sua importância, às vezes até sem poder, porque tem que cooperar na obra de Deus. Cooperar na obra de Deus é quando você coopera com alguém que está indo anunciar Jesus Cristo. Quando você pode fazer isso individualmente. Quando você ajuda o teu irmão. Por exemplo, irmãos, que o Senhor Jesus Cristo disse, tive fome e desse-me de comer. Quem é a obra de Deus? É Jesus Cristo. Mas ele disse, tive sede e desse-me de beber. Estava nu e vestiste-me. Ele vai dizer naquele dia. E você vai dizer, Senhor, quando te vimos assim ou assim? E ele vai falar, quando fizeste a um dos meus pequenininhos, a mim me fizeste. Por quê? Você fez para aquele irmão, ele é obra de Deus. Porque ele está ligado em Jesus Cristo. E Jesus Cristo é obra de Deus. A obra da salvação é Cristo, não é uma denominação. Quando você começa a pensar dessa maneira, você se desprende, irmãos, das ideologias humanas e dos falsos ensinamentos, irmãos. Muitos estão sendo enganados há muito tempo. Jesus Cristo é a obra de Deus. Jesus Cristo é a graça de Deus. Não é uma denominação, irmão. A denominação, seja ela qual for, ela pode conter a graça de Jesus Cristo. Mas enquanto ela estiver dentro dos parâmetros deixados por nosso Senhor Jesus Cristo,
Porque se ela fugir daqueles parâmetros, ela se apostata da fé. E nós estamos em tempos de apostasia. Por quê? Muita gente pensa que apostasia é porque o irmão fulano saiu daquela denominação, apostatou da fé. Não é isso, irmão. Presta atenção, aprenda. Apostatar da fé é quando se afasta daquilo que Jesus Cristo ensinou. E o que Jesus Cristo ensinou? Não ambicioneis coisas altas, mas acomodai-vos às humildes. É lógico que nós, irmãos, quando trabalhamos, ganhamos um bom salário, temos o direito de ter uma boa casa, um bom carro. Não é isso, irmão. Mas tem pessoas que vão para uma denominação e começam a querer posições elevadas. E para que isso aconteça, ele faz de tudo, nem que tenha que passar por cima do outro. Então esse não está na obra de Deus, porque ele está fazendo algum mal para o seu irmão. E aquele que deseja o mal do seu irmão, já no seu coração é homicida. Então como é que ele pode estar fazendo a obra de Deus? Ah, mas ele ajudou a construir uma igreja, mas ele deu tanto de coleta para ajudar na outra. Mas aquilo não vale nada, irmão. Ele fez para aparecer ou para conseguir alguma coisa dentro daquela instituição. E a instituição, se não tiver a direção, ela se apostata da fé. E aqueles que estão ali dentro, irmão, que são simples, que são servos de Deus, homens de Deus, tem muitos que estão lá. Começam a ver aquilo, Deus está limpando a sua obra. Ah, Deus vai cuidar, vamos orar a Deus, Deus vai cuidar. Não é bem assim, irmão. Você vai deixar alguém entrar na tua casa, roubar e vai falar, não vou nem chamar a polícia que Deus vai cuidar? Não é assim. O que compete a nós temos que fazer, nós temos que ser soldados. Ou você serve a Deus, ou você serve a instituição. Se você está na graça, que é Cristo, você vai começar a perceber que a instituição, ela foge daquilo. Porque o que Cristo falou, irmãos? Perdoai. Abençoai e não amaldiçoai. Quantas vezes você vai numa denominação e você escuta uma palavra de maldição? Agora eu pergunto, aquilo é de Cristo? Os que estão sentados lá não têm culpa. A mente deles, irmão, já foi como uma hipnose, já foi trabalhado para acreditar que tudo que aquele homem fala é Deus, sendo que muitas das vezes não é, irmão. Eu digo muitas das vezes porque existem homens de Deus, sim, que falam pelo Espírito. Mas quando esses homens de Deus manifestam o verdadeiro dom, eles são perseguidos. E até mesmo, às vezes, jogam calúnias para tirá-lo fora daquele ministério. E eles, com medo de perder a vida eterna, não têm coragem de enfrentar aquilo. Que já é centenário, porque já tem quantos anos, irmãos? Aprendam que a obra de Deus é esta. Esta aqui, ó. Vou repetir e já vou encerrar. Jesus Cristo respondeu e disse-lhes: a obra de Deus é esta, que creais naquele que ele enviou. Pronto. Você quer trabalhar na obra de Deus? Trabalha para Jesus Cristo. Quer trabalhar para Jesus Cristo? Ajuda o teu próximo. Ama o teu irmão, dá a mão para ele. Ah, então eu não vou mais na construção daquela... Ninguém está dizendo isso. Mas aquilo não é obra de Deus. Aquilo lá está ajudando para construir alguma coisa para alguém que é obra de Deus poder se abrigar lá dentro. Mas se aquelas paredes forem feitas para engrandecimento de alguém, forem construídos castelos e palácios, saiba que você está trabalhando em vão. Está deixando templos o anticristo, que está perto de manifestar, e depois vai rir de você, dizendo, olha lá, ó, como eles não entendem nada das escrituras. Deixaram tudo pronto para mim agora colocar os meus atalaias aí reinando. E já tem muitos que estão em cima de tribunas e de púlpitos que são anticristos. Muitos que são de seitas secretas, que estão dominando e você está comendo comida estragada. Por isso que a tua alma... muitas das vezes, ela está do jeito que está e não recebe mais aquilo que tem que receber, a seiva. Creia apenas em Jesus Cristo, sirva a Ele, faça o que Ele te manda
e Deus vai preparar para você um ministério livre, espiritual, para que você possa ajudar as almas, não pensando em paredes, não, pensando na alma. Irmão, eu já atendi culto há pouco tempo na beira de rio, já fiz batismo dentro de rios, certo, irmão? Se eu for contar as obras que Deus tem feito aqui, são muitas. Eu agradeço a Deus, estou firme em Jesus Cristo, e não em nenhuma parede ou nenhum CNPJ. Por quê? Por quê que eu não estou? Porque CNPJ não vai entrar no céu. Dentro daquela denominação pode ter a graça, mas no momento que ela desviou da verdadeira regra de fé e de amar o seu irmão e de cortar qualquer um de qualquer maneira, para mim aquilo ali deixou de ser, ou deixou de ter, de ser nunca foi, deixou de ter a graça. Tem alguns lá dentro que ainda têm a graça. Por isso que Deus tem misericórdia. Porque tem alguns até que estão atendendo que ainda têm a graça, porque a graça é Jesus Cristo. Você sabe o que quer dizer palavra graça? Favor imerecido. E você sabe qual é o favor imerecido? É Jesus Cristo, a verdadeira obra de Deus. Honra e glória ao nosso Deus. Deus seja em eterno glorificado e que o Senhor Deus reine sobre nós. Amém e amém.